Som. Aqui diz o quê? Graça e paz ou paz do Senhor? Paz do Senhor. Cara, eu estou extremamente constrangido. A maneira que o pessoal está me tratando aqui está me iludindo. Cara, que momento. Nós tivemos um momento de mesa hoje, Felipe, é muito bom te conhecer, cara. Uma coisa que a gente entende é que tem pessoas que têm encontro na denominação. E tem pessoas que têm um encontro dentro do corpo de Cristo. A igreja institucional é uma coisa, a igreja corpo de Cristo é outra coisa. E foi top demais estar contigo, cara. Conhecer a sua história, sua identidade, sua família. Deus te abençoe. Gostei da sua bochecha rosa. Rapaz, bicho, dê dinheiro. Ó, dê dinheiro é cearense, para não ter liberdade. Deus te abençoe. Não liga não que eu estou nervoso, irmão. A multidão é grande aqui, peraí. Louvar a Deus pelo vida do pastor Fabiano, pastora Sandra, que tem a intencionalidade pastoral aqui, e esse pertencimento. E vou dizer, essa confiabilidade ao genro, né? Que é convidado, aí se eu não for feliz, aí vocês vão cobrar dele e ele vai cobrar do João, né? Mas muito obrigado pela confiabilidade, viu, querido? Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do João. João, isso é uma resposta de Deus da minha vida, tá? Estou te devendo, não sei como que eu vou pagar, mas tudo bem. Deus te abençoe, tá? Quem olha para o João pensa que ele tem uns 35 anos de idade, mas o João tem 23 anos, cara. Ele é o indiano pentecostal. Queridos, eu estou cheio de Deus. Há uma atmosfera apropriada para o sobrenatural de Deus aqui. Quem acredita nisso? Você já está vivendo isso. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, se você puder. Se não, acompanhe nas mídias aí. Eu estou com essa palavra aquecida na madrugada de sábado para domingo. Eu quero compartilhar com vocês. Primeira carta escrita para o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 19. Eu quero também transmitir a vocês um abraço da minha esposa, missionária Mara, e da minha família, que é uma congregação, da Mainara, da Mariana, do Mateus, do Júnior e da Andressa, do Chocolate, que é um pinte, e da Lua, que é não sei nem que tipo de raça é aquela, que ela é canina, mas parece mais um macaco que fica em cima do telhado da casa, viu? É o cachorrinho para dar trabalho, velho. Então, um abraço a vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Depois de mim vai ter aqui, acho que vai estar aqui, eu gostaria que você repetisse na minha contagem o mesmo texto, por favor. Diz assim, a minha tradução, que é a revista corrigida, vai dizer assim: não instigais o espírito. Mas a igreja, por favor, leia a tradução que está no telão. Vamos lá, 1, 2, 3. Aí você vai para o quarto livro biográfico da pessoa do Senhor Jesus, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 7, versículo de número 37, capítulo 7, versículo 37, até o versículo de número 39. Diz o texto sagrado, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 37. O pastor Eliseu vai pregar nesse púlpito? Se já está alto para mim. Eu estou desconfiando de um negócio, cara. Eu acho que eles quiseram provar a minha vaidade hoje. Quiseram mexer das minhas complexidades, nos meus gatilhos. Mandaram um cara me buscar hoje lá no aeroporto, com 1,98 de altura, cara. Isso não se faz, não, meu irmão. E o cara ainda é advogado. De que esses caras? Qual é a pressão que esse cara quer fazer comigo? Capítulo 7, versículo 37 nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Está no telão? Tá? Podemos ler o versículo 39, 1, 2, 3. Não está não? 39? Vocês não estão enxergando não? Eu estou usando óculos e vocês não estão enxergando? Que papo é esse? Vamos lá, 1, 2, 3.
Ok, voltamos para cá. A hermenêutica bíblica te recomenda um conselho bem simples: ler o texto, explicar o texto e aplicá-lo. A intenção do meu coração é transmitir a vocês outros sobre os princípios de busca do sobrenatural. E para isso o Senhor me levou àquilo que nós entendemos, que o apóstolo Paulo, depois da pessoa bendita do Senhor Jesus, é o maior professor que o Espírito Santo se levantou para ensinar a igreja, em todas as gerações. E na sua metodologia de ensino, as escolas teológicas afirmam que Paulo tem 3 princípios doutrinários. Quantos princípios? 3. Chama-se cartas universais, que ele escreve e ensina para todos. Segundo, Paulo renuncia à sua autoridade apostólica e pastoral e vai para a sua vida social com pedido pessoal. Ele fala a Filemão não como pastor e nem como apóstolo, ele fala como amigo. E a segunda categoria, eu preciso lhe passar essa informação para você entender o meu modo de pregar. E a segunda, a terceira categoria de ensino que a gente chama de cartas pastorais, que ele escreve especificamente um ensinamento, uma metodologia de ensino de liderança para 2 jovens obreiros, o evangelista Timóteo e o presbítero Tito. Primeira e segunda carta de Timóteo e a carta de Tito. Quando eu digo isso, é porque nas categorias de cartas universais é reconhecido que a igreja em Tessalonicenses, ela estava além do seu tempo. E quando dizemos igreja, não é o prédio, porque se você estiver neste ambiente e se tiver só as poltronas e as paredes, só vai ser um edifício. Igreja não são objetos. Igreja é as pessoas cheias do Espírito Santo conectadas ao céu. E somos conectados uns aos outros através da koinonia. É reconhecido que esta igreja ela está além do seu tempo, que tem certos assuntos que Paulo trata de uma forma expositiva, que nas outras cartas ele não trata. A carta aos Coríntios, ele vai organizar o governo da igreja, a unidade da igreja. A carta aos Romanos, ele traz a soteriologia. Mas a carta de Tessalonicenses, ele começa assim: estou muito alegre, muito feliz, porque eu tenho ouvido falar do vosso testemunho, e que o vosso exemplo está influenciando outras igrejas. Então, Paulo está dizendo que aquela igreja está além do seu tempo. Já você vai me entender. E pensando comigo, se o próprio Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que era conhecido no céu e conhecido nas trevas, reconhece que aquela igreja tinha uma característica que estava além do seu tempo. Gostaria de sua atenção. E é tão forte que a maior esperança de um crente salvo é o céu. E onde ele vai abordar sobre o arrebatamento no capítulo 4, versículo 12 ao versículo de número 16. Mas quando ele conclui a doutrina da primeira epístola, ele fala sobre umas coisas bem interessantes. Ele diz: orai sem cessar, segui a paz, e entramos no mérito, não apagueis o espírito. Mas o estudo indutivo diz que você tem que perguntar o texto para entender o texto. Aí vem aquele meu sentimento. E ele diz: não apagueis o espírito. Mas quando nós estudamos a pneumatologia ou a doutrina do Espírito Santo, acreditamos que podemos refutar os ruselitas que dizem que o Espírito Santo é um vento. Outros dizem que o Espírito Santo é uma força. Outros dizem que o Espírito Santo é um anjo. Mas nós que somos biblicistas acreditamos que a Bíblia não precisa ser interpretada na opinião humana. Porque nenhuma filosofia, nenhuma escola, nenhuma tese, nenhuma epistemologia humana tem autoridade de julgar a Escritura. Mas a Escritura tem todo o poder de julgar toda opinião, toda filosofia, porque ela é o poder de Deus. Quem crê nisso? Então a Bíblia não precisa de defesa humana, porque ela revela que ela é perfeita. Durante vários séculos tentaram matar a Escritura, mas ela sempre é viva. E Jesus fez a promessa: passa os céus e a terra, mas essa palavra permanece. Então, o melhor para falar sobre o Espírito Santo não é escola B, escola C, é o próprio texto. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo não é um vento, porque ele mesmo se apresenta como Deus. João, dos 3 evangelhos sinóticos, me permite transmitir essa informação. Mateus tem a metodologia de ensinar e provar a cultura judaica, quem é o Messias na genealogia davídica. João Marcos, sobrinho de Barnabé, pastor auxiliar de Pedro em Roma, tem a missão de evangelizar os romanos através de um Cristo que tem autoridade. Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve o Novo Testamento, tem que influenciar uma cultura cética, filosófica, quem é o Cristo com sabedoria. Mas João não está ali para provar para ninguém. João está ali para fortalecer quem crê. Dizem que o evangelho de João é o evangelho apologético, porque o presbitério chegou a João e disse: João, tem um cara falando aí, acho que você vai reagir, que o Espírito Santo é um vento. Tem um cara falando aí que Jesus não é Deus, ele é um Deus com D minúsculo.
Então a deidade de Cristo é colocada em xeque, a divindade de Cristo é colocada em xeque. Então escreva um evangelho mais íntimo, não de Jesus como Messias só, e não Jesus como filho de Maria ou filho de Deus, mas apresente um evangelho que apresente a natureza de Cristo, a teologia. Aí eu acho que você vai reagir. Aí enquanto Mateus apresenta Jesus na genealogia davídica, João vem assim, tem uma identidade para quem crê. Aí João começa assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era... Então, o evangelho de João, ele está numa espiritualidade além, um nível além. Porque para acreditar na divindade de Cristo, é alguém que precisa ter afinidade com a Escritura. Porque quem frequenta templo, conhece o templo. Quem observa culto, conhece as pessoas do culto. Mas quem apresenta seu culto, conhece quem é o Senhor do culto. O Senhor está aqui, calma, a gente vai devagar. Vou lhe justificar. Então, dentro do evangelho, há a parte apologética da deidade de Cristo, da divindade de Cristo. Mas dentro do evangelho de João é apresentado a teologia do Espírito Santo. Eita, é top demais. Aí Jesus diz assim: ei, eu vou para o Pai. Vou usar o meu inglês, tá bom? Vou usar o meu inglês. Acho que alguém já reparou que eu sou cearense. A minha geometria craniana é avantajada. Velho é muito... Olha, eu tô todo velho. Olha, tô todo... É tão top que quando Jesus chega, Atmani diz que do capítulo 12 até o capítulo número 17 do Evangelho de João é a conclusão do seminário teológico que Jesus dá aos seus discípulos. Por isso que no capítulo 17 Jesus diz assim: está consumado. Me dê atenção, que aqui é pelo povo que gosta de Bíblia. Aí ele vem no capítulo 12, os gregos vão buscar Jesus. E no capítulo número 13, Jesus começa com o discipulado sobre servir. No capítulo número 4, ele diz sobre morada, pertencimento e identidade. E no capítulo 14, ele vai dizer identidade, morada, pertencimento, paternidade e aquele que sustenta essa identidade. E ele diz: eu vou para o Pai. Eita, chegado. Mas não vos deixarei órfão. Órfão é alguém que perdeu a paternidade ou não teve paternidade. Tanto na cultura grega como na cultura da Mesopotâmia, ter paternidade é ter identidade, é ter proteção, é ter provisão, é ter orientação e é ter herança. Aí Jesus quer dizer: deixa de conversa, parafraseando, para de ser refém dos seus traumas e para de ser refém das suas emoções que atrapalham a sua espiritualidade. Porque quem é do céu não é refém das coisas terrenas. Quem é do céu é reflexo do segredo do céu. Quem está no culto aqui? Quem está no culto? Jesus está aqui. Eu estou no mérito da introdução, já vamos aplicar o texto. Aí João está dizendo, na linguagem de Jesus: ei, mas eu vou para lá, mas não vos deixarei só. Rogarei o Pai, intercessão, que vos envie outro consolador, outro, mesmo tipo, mesma natureza, mesma divindade, consolador, paracleto. Ele quer dizer, virá um que a divindade vem para interceder como advogado. E este o mundo não pode receber. Desculpe, pastor, mas eu vou entrar na expressão exortativa. Não adianta você ter um ingresso, sentar na poltrona, estar neste ambiente, se a sua intencionalidade não é conhecê-lo. Se você veio observar, você vai sair do mesmo jeito. Se você veio frequentar, você vai sair do mesmo jeito. Mas se você veio conhecê-lo, será que tem dois que ainda adoram o Santo Espírito de Deus? Eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê o segundo? Então, dentro do Evangelho tem a segunda teologia, que nós chamamos a teologia do Espírito Santo. E ele apresenta que esse Espírito Santo não é um vento, meu amado pastor. Ele é uma pessoa. Porque segundo o psique, segundo a estrutura que nós conhecemos, para identificarmos que alguém é uma pessoa, é pela sua personalidade. E essa personalidade é manifestada ou pela estrutura cognitiva comportamental ou pelos sentimentos que é apresentado. E João e Paulo vai dizer: não entristeceis o espírito. Tristeza, emoção, força não sente. E Paulo vai dizer: vós não sabeis. Eita, não posso pular não, velho. Eu estou com 3 lesões no tornozelo esquerdo e uma lesão do lado direito. Rapaz, o jiu-jitsu ou te salva ou te quebra. Quem é 40 a mais aqui? Só abrindo um pouquinho, só para a gente se conectar.
Eu estava na academia, ou coisa da minha raiva, mas a mulher manda em mim, 24 anos de casar. Eu estou treinando lá, morrendo. Academia é o único lugar que você paga para ser torturado. Aí eu estou lá, o cara chegou para mim: pastor, está emagrecendo, velho? Eu digo: tô. E aí, está tomando o quê? Qual é o suco que o senhor está tomando? Eu digo: eu gosto de uva. Não, pastor, você não está entendendo não, cara. Está tomando o quê depois do treino? Rapaz, todo 40 a mais vai entender esse mistério. Doflex. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. Se controla, Márcio. Então João está apresentando que o Espírito Santo não pode ser uma força, porque ele é uma pessoa, ele sente, ele intercede, ele é o guia da verdade, ele é o revestimento de poder da igreja. Agora eu quero entrar no mérito. Se ele é divino, se ele é uma pessoa divina, se ele é Deus, como é que eu posso apagá-lo? Vou repetir. A tradução atualizada diz: não apagueis. Como é que eu posso apagar aquilo que é divino? Como é que eu posso limitar aquilo que é onisciente, onipresente e onipotente? Eu estou pregando para pessoas, eu nunca subestimo quem me escuta. Eu estou pregando para pessoas pensantes. Vamos pensar. Avivamento também vem pelo pensamento, pelo entendimento. Como é que eu posso adorar aquilo que eu não conheço? E essa onda de um avivamento emotivo, que eu tenho que sentir para glorificar, é perigoso. Porque as emoções são primárias, secundárias e reagentes. E elas enganam. E a onda da inteligência emocional, as emoções não são inteligentes. É a razão que é inteligente. O que é inteligente é que você tem que entender que o texto não está dizendo que você apaga o espírito. O texto está dizendo que você pode impedir de alguém ou você mesmo estar apagado. Quando a sua fé se torna rotina, quando a sua fé se torna ritual, quando a sua fé se torna frequentar, quando a sua fé se torna comercial. Quando eu busco uma igreja pelo que ela me apresenta de entretenimento, eu não estou buscando o sobrenatural. Quando eu busco uma igreja pelo conforto que ela me dá, eu não busco o sobrenatural. Aleluia. Quando eu busco uma igreja por causa do homem, eu não busco o sobrenatural. Porque tudo que eu te apresentei, o natural te oferece. Mas só quem apresenta o milagre, a cura, a salvação, é aquele que vem do céu. Quem veio incendiar-se na presença do Senhor hoje? Quem veio? Me dê um sinal. Quem conhece Ele? Qual o grau da chama do céu que ainda incendeia em você? Porque a conferência vai passar. E o desafio não é chegar ao altar. O desafio é Tem uma galera que está assim, numa alta intensidade. Uau. Mas os dilemas vão vir. As crises existenciais vão vir. A vida de rotina vai vir. Aqui não, isso aqui é teoria. Graças a Deus que os irmãos já estão no terceiro céu. Mas tem uma galera que deixa toda a espiritualidade dele, todo o acesso ao Espírito Santo, num ambiente geográfico religioso. Porque ele precisa do ambiente para ser espiritual. Mas o meu desafio em 30 minutos é ele dizer: o Espírito Santo não habita em poltrona. O Espírito Santo não habita em paredes. O Espírito Santo habita em você. Se tem dois que acreditam nisso, me ajude a adorar o Espírito Santo por 30 segundos. Não só se você conhece Ele, se não, fique do jeito que você quiser.
Eu acho massa, João, é quando Paulo traz o conflito entre as duas alianças na carta aos Coríntios, que era uma igreja cheia de dons, mas sem identidade. Era uma igreja cheia de carisma, mas sem caráter. Era uma igreja cheia de dons, mas de visões. Aí Paulo diz, está na hora de vocês conhecer a glória que é permanente, progressiva e crescente. E ele chega e diz assim, Moisés, eita, deixa eu me controlar, Márcio. Moisés estava na tenda, era cheia de glória, simbolismo. Estava no ambiente religioso, parafraseando. Estava na conferência, estava cheio de glória. Mas quando ele se afastava da tenda, ele tinha que colocar um lenço. Não porque as pessoas não podiam ver a glória nele, é porque quando ele se distanciava, a glória ia diminuindo. Cara, vocês não me conhecem, mas de 18 países que eu já preguei, em todos esses estados que eu já preguei, eu estou preocupado com a igreja brasileira. Nós estamos precisando de momentos para ser avivados, mas nós não temos momentos para estar avivados. O que é isso? Tem gente que precisa da festa para ser avivado. Não, quem é direcionado pelo céu, ele vem para a festa celebrar o avivamento que já está nele. É isso que eu preciso entender. O Espírito do Senhor Deus me possui com todo o temor da minha alma e manda lhe perguntar: qual é a intencionalidade da sua espiritualidade? Precisa de homens para ser espiritual, precisa de lugares para ser espiritual, precisa de ambientes para ser espiritual, ou você é espiritual? Porque quem é espiritual não faz do mundo um parque de diversão. Quem é espiritual faz do mundo ou um campo missionário, ou um campo de guerra. Quem é espiritual, ele não é mudado pelo ambiente. Eu encerro aqui, eu posso continuar? Que vai estreitar. Chegou essa galera, velho, que vem na unção. Tô na unção. Mas chega na facu, velho, é profano. Toda espiritualidade fica aqui, mas na sexta vai no motel com a namorada. Não, pastor, esse tipo de mensagem não é legal. Mas vamos lá. Ei, vamos lá. Não apagueis o espírito. A chama. A chama é juízo. A chama é purificação. A chama é autoridade. E a chama é vida. Pergunta: pode habitar no mesmo corpo dois tipos de fonte? A mentira e a verdade, a santidade e a profanação. O Espírito Santo está te convidando. Quem realmente você é? Os que apagam, os que incendeiam? Vem comigo. Eu quero receber aqui e quero incendiar lá. Não fecha a cara não, velho. Não fica com raiva de mim não. O Senhor só exorta quem Ele ama. Eu tenho 2 dias tentando dormir, mas eu estou orando por vocês há 2 dias. Vocês estão tirando o meu sono, cara. Eu gosto de dormir. Eu gosto de comer. Eu comi uma carne hoje de carneiro. Quero fazer inveja de alguém. Pegue na mão de alguém, por favor, com todo respeito. Quando um pregador faz isso, é porque ele está nervoso. Balance ele aí, por favor. Diga como está a chama do Espírito Santo. Não vamos falar de um sermão textual, porque são 2 textos. Vamos falar de um sermão temático. Vamos usar um tema e desenvolver em 3 princípios. Acho que 4. Podemos? Vamos lá. Repita comigo. A chama, a busca pelo sobrenatural. A sua fé está te fazendo buscar o quê? Vamos para o segundo texto, explicá-lo e aplicá-lo. No capítulo número 6, João escreve que Jesus fez um grande culto, pastor. 5.000 pessoas. O ensino de Jesus era top. Aí ele foi lá e multiplicou o pão. Ixi, cara, eu vou ter que falar. Tá gravando, tá? Ai, Jesus. É muito doido isso, mano.
Aí no capítulo 6, Jesus multiplica o pão, dá para a galera de graça. Ninguém pagou imposto, ninguém fez declaração, todo mundo comeu pão de graça. E a galera, eita! Velho, tem ali um culto que dá pão de graça. Aí outro dia a galera se olhou um por outro e disse assim: ei, vamos consagrar esse cara a rei. Por quê? Porque ele vai dar pão de graça. Olha o assistencialismo aí. Alguém pegou? Olha o cabresto político aí. Você é velho, irmão, você é velho. Isso não é uma mensagem subjetiva não, tá? E diz que a galera queria Jesus não pela cura, João, não pelo milagre, nem pela palavra, nem pela... Queria Jesus por causa do pão, por causa do... Aí Jesus, deixa eu ver se vocês estão comigo mesmo. Vou bater na sua intencional ali. Aí Jesus trouxe uma doutrina, cara, um ensinamento. Olha o assembleano se manifestando. Quem não comer da minha carne não tem comunhão comigo. Quem não beber do meu sangue, quem não negar a si mesmo. Então. Aí um começou a olhar para o outro. Essa palavra é muito dura. Graças a Deus que aqui em Juazeiro, o meu nome é Alcance, né? Não tem crente dói. A galera aqui já está no terceiro céu. A gente não faz parte da filosofia de uma teologia perigosa. Que dentro dessa teologia, do neoliberalismo teológico, me permita, ou dentro dessa hipergraça, que é introduzido o hedonismo, uma filosofia grega, que é o prazer pelo prazer, que a questão mística diz que Eros casa com Psique e geram Hedonê, que é a deusa da felicidade. E essa felicidade é baseada no que você conquista em seus desejos. E essa pregação, isso aqui não vai, cabeça é muito grande, tem que ter uma toalha. Mas obrigado pela intenção. Já perdi, olha o TDAH aí, já perdi o raciocínio. E diz uma mitologia que essa deusa diz que você tem que adorar ela pelos seus desejos. Aí vem Raul Seixas há muito tempo. Você só é um cara pleno se você usufruir toda a sua sexualidade. Aí vem Cazuza batendo no peito. Para você ser pleno, você tem que viver toda a sua sexualidade. Aí essa pregação é que tudo que você deseja, Deus vai te dar. Desculpe, não. Deus não supre caprichos. Deus revela propósitos. É sério, quem tem ouvidos ouça. Deus não tem filhos mimados. Deus tem adoradores pelo que Ele é. Se você não tem razão para adorar, eu te apresento a cruz que te livrou do inferno. Eu te apresento a graça que te livrou dos seus pecados. Se você não fizer da cruz a razão da sua fé, você vai sair do mesmo jeito. Você quer Jesus pelo pão? Ou você quer Jesus pela vida eterna? Estou gostando desse pregador não. O problema é seu. Depois dos 40 anos a gente não tem mais essa síndrome de aceitação, de aprovação. Já foi, velho. Estou casado há 24 anos. Já fiz logo 5 meninos, não 4, para ela não desistir de mim. Cara, a galera chegou para Jesus e disse assim: pastor, olha a multidão, olha a quantidade, não precisa de qualidade. A Jesus, como é que é, macho? A gente está perdendo membro, a gente está perdendo receita. A Jesus, coisinha. Aí ele olha para os discípulos e diz assim: estou achando ruim? Tá, pega o beco. Vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro nem sabia ler, nem sabia escrever, não era o estereótipo do conferencista. Se não fosse cearense, se não fosse o judeu dizer que era cearense, andava com peixeiro e cortou a orelha de Malco. Olhou para Jesus e disse: se fosse no Ceará, tu acha que eu sou abestado? Para onde eu vou, Senhor? Se tu derrager, irmão, eu vou jogar água em tu. Para onde eu vou, Senhor? Aleluia. Se só tu tem palavra de vida eterna. Quem veio buscar do céu nessa noite, me dê um sinal, dê um juro. Quem veio buscar palavras de vida eterna aqui? Não tem como buscar o sobrenatural se o céu não é seu alvo. Não tem como buscar do céu se o céu não é tua prioridade.
Alguém está entendendo minha didática? Alguém está entendendo dissertação? Aleluia. Alamã. Perdão por me emocionar. Eu conheci uma galera que começou bem, velho. Terminou muito mal. Eu conheci muita gente boa, que no decorrer do caminho, a intenção mudou. Que não é mais o céu que é prioridade. É o que a minha fé pode oferecer aqui. Não. Deus vai te dar a melhor casa. Glória a Deus por isso. Deus vai fazer os teus filhos serem médicos. Glória a Deus por isso. Mas o que adianta você ter um filho médico e desviado? O que adianta você ter mansões e não ter família para sentar na mesa contigo? O que adianta ter um carro de 1 milhão se tu não tem filhos crentes cheios do Espírito Santo do seu lado? Não sai de você. Antes de receber daqui, eu quero receber muito de lá. Se tem dois comigo que acreditam nessa mensagem, levante suas mãos, pelo amor de Deus. Enche essa casa de adoração. Enche essa casa de adoração. Vida eterna. Vou repetir 3 vezes. Uau. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o prazer de adorar. Não apagueis a intenção do céu. Aleluia. Eu já vou para a conclusão e aplicação. Minha carne está tremendo, cara. Tem um ambiente de milagre aqui. O Senhor está quebrando a minha vaidade, cara. Porque a linha é muito tênue entre o emocional, a razão e o espiritual. E depois que você senta e escuta certas coisas, você duvida daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas toda hora que eu entrei nesse ambiente, uau, pelo que eu entendi, é uma igreja continuista, que acredita na atualidade e continuidade dos dons. Tem um ser angelical do seu lado, cara. E é interessante, eu sou muito chato, eu preciso entender o que eu estou vendo para poder transmitir. Olha lá, o Emiasa. Quem é enfermeira aqui sabe que quando a pessoa está desnutrida ou está com algum problema, ela precisa ser colocado algo nas veias para vir soro. E toda hora que Jesus está me dizendo, diga a ele, eu estou dando saúde ao corpo dele. Ah, ué, Sena, não, tu não falaste nada. Mas o Senhor me diz, toda a somatização desse processo de perda tem abalado a sua estrutura fisiológica. Mas hoje diz o Senhor, eu sou médico dos médicos. Sou o Senhor que te dou saúde, diz o Senhor dos exércitos. Ei, tem dia que é necessário reconhecer que precisa de ajuda, diz o Senhor dos exércitos. João, abrace ele, porque o Espírito de Deus está liberando saúde para a vida dele ainda. Cadê a geração que ainda quer palavra de vida eterna? Cadê a geração que ainda quer palavra de vida eterna? Cadê a geração que ainda quer palavra de vida eterna? Perca amigos, perca alianças, mas não perca o sobrenatural. O texto diz que a multidão deixa. Já estou indo para a conclusão. Posso mais 20 minutos? Está de boa? Tem certeza? Tem uma galera aí que está me dando medo. Dá um sorriso aí, bicho. Misericórdia, cara. Pastor, dá um sorriso, está me dando medo. Aí no capítulo 7, do contexto do capítulo 7, existem 3 festas do calendário judaico: Pentecoste, Páscoa e Tabernáculo. E no capítulo de número 7, é a festa de Tabernáculo, que eles celebram com rituais, lembrando que a glória, é forte chegar, olha, a glória habitava no culto, na tenda. Mas só que tudo aquilo que se torna comum é pesado. A Bíblia nos diz que o farto pisa no mel. Quando eu estou tão cheio da terra, eu não tenho mais necessidade do céu. E o meu culto se torna mais um encontro social do que um encontro de adoração. Então Israel não via mais glória, mas estavam satisfeitos porque tinha um templo, tinha sacerdote, tinha altar, tinha ritual, tinha dogma.
Mas a Bíblia diz que o Rei da Glória sobe para essa festa. Ele chega no primeiro dia e ninguém adora. Ele chega no primeiro culto, ninguém glorifica. Ele vê os primeiros sacrifícios e ninguém percebe a presença dele. E passa um dia, passa dois, e quando vem o ritual, qual é o ritual? Eles pegam a água, pastor, do lugar chamado uma água de purificação sacerdotal, faz uma procissão entre as ruas, pesado, e vai jogando água nas ruas, e água no povo, tentando materializar a profecia do capítulo 37 de Ezequiel. E Jesus só está olhando aquilo. O que tem culto, alguém está aí? Que tem templo, mas não tem glória. Tem festa, mas não tem o sobrenatural. Tem famosos, tem youtubers, tem tiktoks, mas não tem mais a glória. Não tem. Mas na cidade de Juazeiro, na Bahia, no ministério Alcance, eu ouso declarar pela fé, não sei se todos, mas existe alguém que ainda tem muita sede da presença de Deus. Tem, me dê um sinal. Se tem, me dê um sinal. Se tem, me dê um sinal. Pastor, eu preciso da senhora. Primeiro, segundo, terceiro banco. Tem uma jovem senhora de vestido. Você pode ficar em pé, minha filha? É você. Não vou lhe constranger não, viu? Preste atenção, pastora, por favor. Olhe para mim, minha irmã. As pessoas são tendenciosas a olhar o nosso estereótipo e tentar nos julgar pelos resultados. Mas só Deus sabe o processo que passamos. Mas o Senhor Deus manda eu lhe dizer publicamente: eu vi e ouvi, desde a sexta-feira da semana passada, como a tempestade tem vindo contra a tua casa. Mas tu tem falado em teu coração: Senhor, não estou entendendo, mas eu escolhi adorar. E o Senhor te diz: aleluia, hoje, desde as 15h33, a batalha espiritual foi grande para tu chegar aqui. Mas tu nem pediu ouro, tu não pediu prata, tu pediu a presença. E ele te diz: pode adorar, minha filha, que quando a serva do Senhor te abraçar, o Senhor vai renovar a tua alegria de salvação. Recebe agora. Se tiver dois adoradores, se tiver uma geração que ainda sonha com o céu, se tiver uma geração que ainda sonha com a vida eterna, deixa eu ouvir você. Você é vivo. Tem gente que não consegue mais ter experiência com o sobrenatural porque se acostumou a ter o natural. Tem gente que não tem mais a necessidade do jejum, da oração, da santificação, porque ele não tem mais necessidade do céu. Ele se tornou um ritualista, um dogmático e um tradicional. Mas a Bíblia nos diz que o Rei da Glória se levanta quando eles estão lavando o altar, né, João? Quando eles estão apagando o altar, Jesus se levanta e grita. E o que é top, não era um prostíbulo, não era uma praça, era um culto. Jesus está fazendo uma obra aqui. E ele grita: quem tem sede. Vou repetir mais uma vez: quem tem de quê? De aceitação, de aprovação, de comparação. Sede de quê? O que essa geração está buscando? Somos profetas do deserto ou somos meninos da praça? Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, me ajude a pregar. Quem tem, vem a mim,
E quem crê em mim, como as Escrituras, de um método, de um homem. É isso? Quem crê em mim, como diz, é uma igreja biblicista. Você conhece o texto. E dentro fluirão rios. O segredo do avivamento está ali. Primeiro princípio aplicável para a busca do sobrenatural. Eita. É o próprio Cristo que diz: quem tem sede. Primeiro princípio: aquilo que você deseja revela o teu grau de importância e a prioridade do que você quer. Acho que você vai me achar abusado. Cara, eu não sou responsável pelo seu culto. A forma que você vai sair daqui hoje será a revelação da intenção do seu desejo. A forma que você veio apresentar seu culto, alguém ainda está vivo aí? Vai determinar como você vai sair daqui. Não entendi, pastor. Eu fui pregar, pastor, na Tríplice Fronteira. Cheguei todo do ego, tinha terminado o bacharel, estava na pós de evangelismo urbano, me achando, cara, pregando em reunião de obreiros, convenções. Cheguei lá, fomos no aviãozão, aí descemos lá em Manaus, aí pegamos um ticoteco, e depois pegamos uma prancha. Eu já estava esculambando até a quinta geração do pastor que me convidou. Chegamos, fomos numa lancha. Chegamos na tribo indígena. O cara me convidou para pregar na tribo indígena. Eita. Aí o cara falando em espanhol e eles falando num dialeto indígena, eu pregando, toda a minha homilética, todas as minhas frases de efeito, e os índios olhando para mim assim. Não vi, eu preguei 1h20. Aí o cacique chegou para o tradutor e disse assim: ei, peça para ele ir embora. Eu digo: por que, macho? E o cara quer me militar, que era pastor, disse: vou te explicar. Está vendo aquela índia com 3 filhos? Ela andou 3 horas dentro da mata, enfrentando cobra e onça, para vir adorar. Está vendo aquele casal de índios ali? Remaram no rio, contra a corrente, 4 horas, para vir adorar. E tu vem pregar 1h20, sem vida, sem graça, sem alegria. Desculpe, você está no ar-condicionado, está com poltrona, está com som, e tu já está cansado. Não sei de você, tem gente aqui que não tem família estruturada, que tem traumas profundos, que tem gatilhos arretados, mas mesmo assim está assim: eu quero mais do teu espírito. Se tiver 2 comigo, pelo amor de Deus, enche essa casa de adoração. Quem deseja o sobrenatural, cara. Eita! Eu não sei se tem um dogma, não sei como é que é, mas eu posso ter liberdade para andar no meio do povo? Vai dar microfonia, sim ou não? Porque tem pessoas que o Espírito Santo precisa tocá-las através de um instrumento, porque ela está orando no seu coração: Senhor, eu não corro atrás de profecia, mas eu preciso que o Senhor pegue na minha mão. E o Senhor está confrontando um profeta, porque Ele está mandando eu sair daqui, que precisa pegar na mão dela, para ela saber que ela não está sozinha nesta guerra. Alá e céu, avesse a baragaia. Pede para ela para olhar para mim. Quando eu pegar na sua mão, filha, o Senhor está te respondendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu passado nesses 3 dias está batendo na porta para tu se perder, mas diz o Senhor, Ele não pode te achar, porque a mão do teu Deus te achou, e nenhuma acusação se levanta contra ti, porque é tempo de cura, diz o Senhor dos exércitos. Cadê os adoradores dessa casa aqui? Quem tem sede do poder de Deus aqui? Quem tem? Não dá para entender. Se você continuar medindo, pregador, tu vai sair do mesmo jeito. Mas se você renunciar ao seu antagonismo, o seu temperamento e o seu ego, e você se esvaziar de si mesmo, o Senhor quer transbordar em você. Vem cá, minha santa. Levante as 2 mãos, por favor. Vai fazer os últimos exames.
E esse medo se encerra hoje, porque não haverá diabetes gestacional. Porque hoje eu visito as taxas de ferro e te digo que nenhum vírus contaminará. Eu estou selando o teu ventre e eu estou te dando saúde ao teu sangue. Recebe o toque de Deus. Deveria ser ti, porque não poderia ser outro. 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 diz: dia das coisas estranhas. Diz o Senhor: filha, tu me pergunta por quê, mas continua me adorando. Eu estou visitando a estrutura genética do teu marido, e eu estou visitando a estrutura genética do teu ventre, e a medicina será envergonhada, porque hoje eu estou ministrando sobre ela. Eu trago fertilidade para ti e para o teu, diz o Senhor dos exércitos. Se tem 2 adoradores aqui, eu sou o primeiro. Quem veio buscar o sobrenatural, reaja aí. Quem tem desejo pelo sobrenatural. Eu encerro. Aquele que busca o sobrenatural, a intencionalidade do seu coração sempre será desejo pelo Espírito Santo em primeiro lugar. Ele não vai vir o culto atrás de uma personalidade. Ele vai vir apresentar seu culto, porque ele deseja o Espírito Santo. Estou tentando voltar para o sermão, cara, mas tem uma atmosfera profética aqui. Eita, meu pastor, te conheço não, velho. Nós não temos aliança, nós não somos amigos. Há 25 anos eu oro que Deus me envie aonde eu sou necessário, e que Deus só me tire da minha casa para uma obra ser feita. Tia Plovendelli. João, por favor, se coloque em pé, João. Meu pastor, se coloque em pé, por favor. Eita. Quando o pastor te abraçar, 2 coisas serão liberadas agora. Há reuniões de autoridades nesses 2 municípios, investigando a tua vida, com medo da tua influência. Querem criar armadilhas para que a sua autoridade seja anulada sobre o município. Mas hoje o Senhor está te escondendo, como escondeu Eliseu. Mas João, tu vai vir assim, João, com a mão direita vai colocar sobre o peito dele, e com a tua mão esquerda vai colocar do lado direito da cabeça dele, porque hoje diz o Senhor, te alegra, porque o livramento é grande. A palavra AVC, acidente vascular cerebral, hoje é anulado na tua vida, porque o Senhor está te dando saúde, diz o Senhor dos exércitos. Recebe poder de Deus. Tem milagre na casa, 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 tem milagre na casa. Vem, vem, entra na guerra, entra na guerra, eita. Tem rituais, tem pactos sendo feitos para que a saúde deste homem seja roubada. Mas como vive o Senhor e santo é o Evangelho de Cristo, se tiver 2 guerreiros comigo, começa a guerrear agora. Começa a clamar o poder do nome de Jesus. Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê o som da igreja que tem sede? Cadê o som da igreja que tem sede? Cadê o som da igreja que tem sede? Vamos terminar. Todo aquele que busca o sobrenatural tem a intenção de dar prioridade ao desejo pela presença do Espírito. Posso terminar a mensagem, sim ou não? Eu tenho que terminar, estou com fome. Macho, dê dinheiro, mas não dê liberdade a cearense. Estou me sentindo em casa, viu? Não sei se eu vou voltar não, mas tudo bem. Segundo princípio, ele diz, quem tem? E ele diz mais o quê? Venha. Até quando você vai franquear para os outros a sua responsabilidade de espiritualidade? Até quando o teu líder de célula será a tua muleta? Gostou não, né?
Até quando a gente vai estar na condição de vítima, que é os outros que tem que buscar por nós? Foi polêmico, né? Então rasga a Bíblia. Fecha a porta do teu quarto. Alguém vai fechar por você? Ou é você que tem que fechar? Todo aquele que busca o sobrenatural tem que sair da condição de vítima e assumir a responsabilidade. Quem vai sou eu, quem busca sou eu, quem adora sou eu. Alemanda lá. Quem recebe essa mensagem? Quem recebe essa mensagem? Como é o nome desse baterista, cara? Pastor, sobe aqui, por favor. Não vou dividir a oferta não, viu? Sobe. Teu nome é Israel, né, cara? Eu vou pedir ao pastor porque ele vai colocar a mão sobre os teus ombros. Porque o teu inimigo está criando situações para te tirar da presença de Jesus. Ele quer contaminar teu dom. Ele quer trazer as propostas do mundo secular. E ele tem atacado a tua vida financeira. Mas diz o Senhor dos Exércitos: confia. Depende. Ela manda, porque o Senhor visitou a tua saúde desde a tua infância, para que tu seja um adorador na minha casa. O Senhor Deus te diz: desde os 6 meses de gestação na madre da tua mãe, não era para ter saúde, mas eu sempre te visitei, diz o Senhor. E o pastor colocando a mão sobre ti, ele vai te abençoar. Eita, é muito forte isso, velho. Pastor, o Senhor vai abençoar ele como um pai abençoa um filho, porque através da palavra paternidade, o Senhor está gerando uma renovação na vida deste moço. Eita, se tem 2 adoradores, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Ou você só é avivado quando o microfone está na mão, ou você só fala em línguas estranhas quando você tem a oportunidade. Cadê a sua reação espiritual em ouvir a palavra? Cadê a sua reação? Responda lá. Assuma as rédeas. Você é livre para entrar na presença do seu Pai. Você não precisa de permissão de ninguém. Acesse. Termino. Desejo. Autorresponsabilidade. Terceiro, quem crê em mim, como poderei ser sobrenatural se a chave do sobrenatural está fechada na minha casa? Como poderei conhecer o caminho do sobrenatural se a Bíblia está fechada no meu coração? Como poderei ser sobrenatural? Não durma não, meu filho, a Bíblia está sendo pregada, se você só lê ela de vez em quando. Como é que você pode buscar o sobrenatural se você não tem intimidade com as Escrituras? Fecha a tela e abre a Escritura. Fecha as janelas e abre a Escritura. Feche de Birarabataragalaçaua. Está escrito que ao profano Deus trata com abominação, mas com o sincero Ele trata com intimidade. Ele quer revelar os seus mistérios através da letra. Ele quer mostrar quem Ele é através da Escritura. Tenha sede da palavra. Alguém está aí, mamãe? Tenha sede. Desejo, atitude, intimidade. Sem intimidade com a Escritura, não tem revelação de glória. Eu sou um pai atípico. Eu tenho 2 filhos com espectro autista. A minha jornada é pesada e não dá para romantizar o autismo. É pesado, é cruel, mas os meus filhos são maravilhosos. Aleluia. Márcio Mateus foi diagnosticado tardio, com muito erro de profissionais. Sofreu muito bullying, muita rejeição. Desculpe, mas Deus está mandando falar isso para alguém.
Ele era nível 2, não verbal, e ainda com TDAH e com leve deficiência intelectual. Até os 8 anos não falava direito, não lia, não escrevia, não conseguia aprender. E o autismo dele despertou nele uma sensibilidade sensorial audível. Qualquer grau de barulho doía. Então imagine o pastor que o seu filho não pode ir para o culto, porque qualquer tipo de barulho doía, mesmo colocando fone. Mas a minha esposa nos revezava. Hoje ela ia para o culto e o outro era eu. Aí imagina um cara que gosta de jiu-jitsu, mas o teu filho não pode. Imagina um cara que quer ouvir que o seu filho lhe chame papai, mas ele não sabe falar papai. Perdão, vou me emocionar. Mas a Bíblia é top, cara. E eu muito frustrado. E alguns irmãos naturais, porque a ignorância é um dos piores crimes que existe, começaram a tratar meu filho como oprimido, endemoniado. Que quando começavam a adorar, ele botava o dedo no ouvido e começava a doer e ele gritava. Mas um dia, de madrugada, abrindo a palavra, Jesus me levou no capítulo 2 de Filipenses. E ele se esvaziou a si mesmo para ser servo. Ele saiu da linguagem dele eterna. Ele saiu da atmosfera do Kairos e veio para o meu mundo, para entender o meu mundo e falar o meu mundo. A Espírito Santo me diga: vá para o mundo do seu filho, porque todo pai atípico passa por negação e idealização. Ele sempre idealiza um filho perfeito, e quando descobre do autismo, ele vai negar. Terceiro, ele vai se revoltar. Quarto, ele vai culpar. Mas quando ele aceitar e enxergar o propósito, aí um dia meu filho estava vestido no seu comportamento neurotipo, meia de 2 cores, luva na mão, e ele gostava muito de um desenho chamado Como Treinar Seu Dragão. Meu filho brincava sem olhar nos meus olhos. Eu nunca conseguia me conectar a ele, mas eu entendi o que Jesus disse para mim. Aí outro dia eu me vesti igual ele, botei a meia igual ele, botei a capa igual ele, e tudo que ele fazia eu fazia também. Depois que eu fiz isso, os olhos do meu filho voltou para mim. E ele tipo assim: estou entendendo, pai. Aí um belo dia no culto de Santa Ceia, eu estava no meu closet, e esse dia a mãe dele não ia, porque ele estava muito sensível. Aí como eu sou assembleano, não parece, mas eu sou raiz pentecostal, eu subo um monte, e eu gosto dos mantos. De vez em quando eu chego de viagem, eu levo umas 25 irmãs do ciclo de oração da igreja que eu sou pastor, aquelas de cocozinho. E quando elas entram no culto, parece uma pombinha assim, mas quando Deus toma, a voz aumenta assim. E jovem morre de medo, e quando ela aponta para nós, parece que dá um fio na espinha, parece que a alma só falta sair do corpo. Alguém sabe o que eu estou falando? Eita, irmão. Aí quando eu estou lá direitando, alguém bate na porta do meu closet, e eu disse: amor, eu estou me trocando. E era o momento que eu tinha que chorar, era o único ambiente que eu podia chorar. Quando eu abro a porta, está lá Márcio Mateus com uma gravata torta, com um blazer meu e com um sapato, olhando para mim tipo, e com a Bíblia da mão e olhando, tipo assim: quero ir pro culto. É quando a gente chega no culto, perdão pastor, vou passar mal 1 minuto. Aleluia. Desejo, atitude, afinidade com o texto. Aí eu tenho um moleque muito top, mano. É o Juninho, cabelo cacheadinho, todo lutador de Muay Thai, todo pregador pentecostal até a tampa. Quer ser baterista. Ô, baterista. Olha o que Deus faz.
Eu era só irmão de igreja, agora eu sou baterista. Alguém entendeu? Juninho foi batizado com o Espírito Santo quando tinha 5 anos. Mariana foi batizada com o Espírito Santo quando tinha 6. Mainara, minha mais velha, foi batizada com o Espírito Santo quando tinha 4 anos de idade. Porque em 24 anos de casado que eu tenho, todos os dias nós fazemos culto no lar. Todos os dias temos mesa. Os meus filhos não são filhos de crentes, são discípulos de Jesus. Aleluia. Antes de eu ganhar o mundo, eu quis ganhar a minha casa. Antes de ganhar igrejas, eu ganhei a minha família. Ai, mas Juninho gosta do negócio. Aí Juninho começou a falar em línguas estranhas. Se tu crê ou não, o problema é seu, é minha experiência. Começou a sapatear, rodar no meio da igreja. Eu digo, Mara, calma esse menino. Aí quando a Mara foi mandar ele a câmera, ele disse, não mamãe, eu tô com sede, tô com fome. E a mãe disse que de poder. Aí ele correu no meio da igreja, foi lá onde o irmão tava. E o irmão tava com aquele coisa, tirou. Ele olhou pro irmão e disse assim. E o irmão, Mateus estendeu a mão, Jesus botou a mão, o Juninho botou a mão nele. Deus batizou o Mateus com o Espírito Santo. Mateus saiu correndo na igreja, subiu no púlpito falando línguas estranhas. Hoje tem 14 anos, é meu parceiro de treino de jiu-jitsu. Fala, escreve, adora, canta. Quem quer mais de Deus, pelo amor de Deus, reaja aí. Quem quer mais de Deus, reaja aí, reaja aí. Se coloca em pé, se coloca em pé, se coloca em pé. Eu não quero teorias. Eu preciso de experiência com o sobrenatural. Quarto princípio dessa busca. O senhor tem quanto tempo de fé, pastor? Você é um cara novo? 25 anos. É a minha idade. Tu nasceu na fé, né? Doidona ela. Quem tem uns 30 anos de fé aqui? Caraca, nós somos velhos, nós dois, temos só nós. A galera aqui é tudo novo convertido. Hoje a gente está antigo demais. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Calado? Ou com aqueles arte analítico? Aquela cara de nojinho. Eu sei que o texto expositivo é que o Espírito Santo só podia descer depois que Jesus subisse ao céu e fosse glorificado. E quem interpreta o versículo 39 é João, dizendo, e ele falava acerca do Espírito Santo que viria depois que Jesus fosse glorificado. E eu estou pregando há 50 minutos. Já botaram até, eu vou até tirar uma foto disso aqui. Eu achei massa isso aqui, eu vou botar lá na igreja. Pastor folgado. Quer ser cheio? Glorifica. Desejo, atitude, afinidade, propósito. 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 Qual é o propósito da igreja? Proclamar, servir, santificar e glorificar. Pode falar o que for, velho. Tô com 45 anos, os tornozelos tá destruído, os dois joelhos tá ruim, a minha hérnia de disco tá pentecostal. Eu tô com 90 quilos, que o monjaro não tá dando jeito, mas eu tô nessa noite, numa segunda-feira, cansado até dizer chega, mas eu tô aqui. Glória seja ao Senhor.